O motivo de ódio contra judeus. Quem não aprende com a história está fadado a repeti-la. Para entender como a civilização ocidental é muito diferente do mundo islâmico, precisam entender a história do Islã. Quando o profeta Maomé disse que o anjo Gabriel lhe revelou que ele seria o último profeta, no início dos anos 600, ele pregava em sua cidade natal de Meca. Tentava recrutar amigos e seguidores para expandir sua religião. Tentou durante 12 anos e falhou. Em 12 anos, só havia conseguido convencer seus familiares e amigos mais próximos. Então decidiu ir para Medina, cidade povoada por muitos judeus, e era um grande centro comercial da Arábia. Resolveu então ir lá pregar sua religião. E se eles a aceitarem, lhe dariam condições de voltar a Meca e ser aceito pelo seu povo. Então Maomé incluiu em sua religião muitas coisas da Bíblia dos judeus, para tornar sua religião mais aceitável por eles e para torná-la mais parecida. Por isso vemos várias semelhanças entre o judaísmo e o islamismo. Por exemplo, judeus não comem porco, muçulmanos também não. Judeus rezam várias vezes ao dia, muçulmanos também rezam várias vezes ao dia. Judeus jejuam no Yom Kippur, muçulmanos jejuam no Ramadã. Por isso é que encontram boas referências ao povo da Bíblia, no início do Alcorão. Maomé falava coisas agradáveis para os judeus. Ele veio a Medina para conquistar os judeus. Falava como seus ensinamentos eram similares àqueles encontrados na Bíblia. Quando eles o rejeitaram e se recusaram a reconhecê-lo como o último profeta, ele se voltou contra eles e começou a assassiná-los. Começou uma campanha para expulsá-los. Foi quando o Islã deixou de ser o movimento espiritual dos primeiros 12 anos do Islã e tornou-se um movimento político apresentado como religião. Depois da imigração, depois que Maomé veio para Medina e os judeus não o aceitaram, tornou-se um líder militar e passou a persegui-los e expulsá-los. Judeus e cristãos tornaram-se cidadãos de segunda classe. Só não eram assassinados se pagassem a taxa de proteção conhecida como jizya. Tinham que escolher ou converter-se ao Islã ou pagar a taxa de proteção. Cristãos não podiam tocar o sino das igrejas e judeus não podiam tocar o shofar, que era uma trombeta de chifre. Não podiam rezar em público. Cristãos e judeus não podiam construir novas igrejas ou templos. O jeito que pagavam a jizya era numa cerimônia muçulmana. Eram agrupados no centro da cidade, onde ficavam ajoelhados, e entregavam os bens ao mulá, que os tomavam pelo pagamento pela proteção. Em muitos lugares, judeus e cristãos recebiam colares como comprovantes do pagamento desta proteção. Judeus são considerados negis pelo Islã. Negi é urina, negi é lixo, negi é cachorro, negi é sujeira. Cristãos e judeus eram tratados como cidadãos de segunda classe. O Islã continuou crescendo e, conforme crescia, mais gente se tornava cidadão de segunda classe. Tinham que usar roupas que os identificavam. Uma estrela amarela era dada para os judeus, que muitos pensam que era uma invenção dos nazistas. Foi invenção dos muçulmanos no século IX, pelo califa do Iraque na época, que inventou a estrela amarela para que os judeus fossem identificados ao caminhar pelas ruas. Porque judeus eram negis, e se viessem pelo mesmo lado da rua, os judeus teriam que passar para o outro lado, para que o muçulmano não fosse maculado pela sujeira do judeu. Homens cristãos recebiam um cinto chamado zunar, que muitos homens estão usando atualmente, e isto também foi uma invenção dos muçulmanos para os cristãos. O Islã continuou crescendo e fez todo o caminho até Jerusalém. Logo conquistaram Jerusalém. Em 1090, o Papa disse para os cristãos: "Como podem ficar aí parados e deixar seus irmãos sofrendo na Terra Santa? Tem que ir até lá e libertar os cristãos." Essa foi a razão do lançamento das cruzadas cristãs. As cruzadas foram lançadas para libertar Jerusalém. E só conseguiram manter Jerusalém livre por menos de 100 anos porque o sultão do Egito, Saladino, a reconquistou, e Jerusalém voltou a ficar sob domínio muçulmano até 1967, quando Israel libertou Jerusalém, onde cristãos, judeus e muçulmanos puderam rezar sob o mesmo céu. O Islã continuou se expandindo e chegaram à Europa Central. Chegaram até a China, foram à Índia e conquistaram a Espanha. Mudaram o nome de Espanha para Andaluzia. Conforme seguiam conquistando mais nações, mais gente pagava a jizya, a taxa de proteção. Foi assim que o Império Islâmico cresceu. E só foram parados nos portões de Viena
em 11 de setembro de 1683. 11 de setembro não foi uma data que Bin Laden tirou da cabeça ao acaso. 11 de setembro é um dia simbólico no calendário islâmico. Nos anos de 1600, o Islã dominava uma área maior do que o Império Romano. Entre os anos de 1600 e 1800, os europeus experimentaram a Revolução Industrial, pela qual eles inventaram produtos, tornando-se capazes de acumular riquezas para formar exércitos fortes, capazes de combater os muçulmanos. Por isso puderam parar os muçulmanos nos portões de Viena em 11 de setembro de 1683. Os europeus começaram a expulsar os muçulmanos da Europa. Combateram contra eles no Oriente Médio e no norte da África. Em 1924, o Império Islâmico terminou e o Califado Islâmico foi extinto na Turquia, com o presidente Kemal Atatürk, um não religioso que extinguiu o Império Islâmico e concedeu o direito das mulheres votar, estudar, de trabalhar, de escolherem seus maridos, além de desobrigar as mulheres de usar o hijab. Também desobrigou os homens de usarem barba. Os muçulmanos odiavam tanto Kemal Atatürk que o consideravam um agente dos judeus, que acreditavam que algum antepassado dele era judeu. Quando o Califado Islâmico foi extinto em 1624, ele já tinha existido por 1.400 anos. Foi extinto há menos de 100 anos. Até a sua extinção, mais de 270 milhões de pessoas já tinham sido assassinadas pelo Islã. Foram 270 milhões, e não havia armas de destruição em massa, nem armas atômicas. Todas essas pessoas foram assassinadas pelo fio da espada. Quando o Califado Islâmico foi extinto, as pessoas achavam que nunca mais voltaria a existir. Duas coisas aconteceram no Oriente Médio no século passado, que permitiram que o Califado Islâmico ressurgisse. A primeira foi a descoberta do petróleo na Arábia Saudita, e a segunda foi a tomada do poder pelo Ayatollah Khomeini no Irã em 1979. Isso deu àqueles que eram muçulmanos o dinheiro e a inspiração espiritual para situar-se bem no cenário mundial. Dizem que foram os fundamentalistas, sua religião islâmica radical, que seguem os ensinamentos autênticos do profeta Maomé, exatamente como Maomé viveu e praticou sua religião. É por isso que qualquer infiel é proibido de pisar em Meca. É porque, segundo eles, somos todos impuros. É preciso saber duas coisas sobre o Islã e sua doutrina. Uma é a taquia, que significa mentir e dissimular. Significa que o muçulmano pode pôr a mão sobre o Corão, jurar e dizer a verdade, sabendo que está mentindo, mas também sabendo que será perdoado, porque ele está ajudando a expansão do Islã. A segunda coisa que precisam saber é que o Tratado de Hudaybiyah, princípio islâmico sobre a guerra e como enganar os inimigos, é baseado num exemplo do profeta Maomé. Maomé atacava caravanas de Meca quando já estava vivendo em Medina para roubar bens e dinheiro para distribuir entre seus seguidores e assim conseguia recrutar mais seguidores, pois era um meio de ganhar dinheiro sem trabalhar. Um dia lhe foi proposto um tratado de paz em que ele assinou se comprometendo a manter a paz entre Meca e Medina por 10 anos. Por um período de 3 anos, Maomé reforçou seus exércitos e, quando Meca menos esperava, atacou e dominou totalmente, já que Meca não estava esperando por aquele ataque. Yasser Arafat, que não era islamista, mas era muçulmano, assinou o Acordo de Oslo com Israel em 1993. Inclusive usou esse acordo de paz para receber a Palestina de volta. Nesse acordo, Israel teve que financiar, treinar e armar sua polícia. Arafat quebrou o acordo 8 anos depois e declarou a segunda revolta em 2000. Ele usou o tratado para obter vantagens sobre seus inimigos. Quando os repórteres questionaram Arafat sobre o não cumprimento do Acordo de Oslo, Arafat respondeu: "Lembrem-se de Hudaybiyah." Em resumo, acordos não precisam ser cumpridos se forem em favor da causa islâmica. Um alerta maior sobre esse aprendizado é que o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares feito entre os Estados Unidos e o Irã não vale muito quando o assunto é o Islã. Esta é a conclusão que se chega ao analisar os diversos acordos quebrados durante toda esta jornada. Não se esqueça de deixar o like e também se inscreva no canal.